De volta para uma conversa de peso com o empresário e escritor Gilberto Abrão. Hoje falando muito desse universo árabe, né? Eu prefiro que tu me chame de professor e não de Professor, empresário. mas é um empresário, já me falou agora do Sim, calçado sim, também, da exportação, sim, na verdade, no momento, mas um empreendedor indiscutivelmente, né? Esse universo fantástico e para nós tão cheio de sombras, que é o universo da cultura, a religião árabe, a cultura árabe ou a religião muçulmana. Quais são os legados que essa cultura te traz e que acabam indo para os teus livros? Todo ser humano ele absorve muito da sua ascendência, né? Ele absorve muito da sua cultura, né? Como escritor, eu não fujo à regra, né? Então, o fato de eu ter estudado a cultura árabe, de ter sofrido influência do meu pai, dos meus pais e também por ter convivido com a comunidade árabe bastante, eu absorvi muito da cultura deles, o que eu coloco nos livros, né? Então, toda a minha temática é sobre árabes e sobre muçulmanos, vivendo aqui no Brasil, né? Eu traço paralelos, Rodrigo, entre, digamos assim, a cultura árabe muçulmana e a cultura brasileira, que é ocidental, católica, cristã, né? Então, eu traço esses paralelos nas minhas histórias, né? O choque de dois universos? Sim. Especialmente no primeiro livro, o Mohamed o Latueiro, que é praticamente uma biografia romanceada, ou um romance biografado, como queira, tá? Porque ali tem a história do meu pai, que eu romancei, né? Quando ele migrou para o Brasil em 1928, e todas as mazelas, os choques culturais que ele teve, as aventuras, os amores e desamores e dissabores que ele teve, né? Esse foi o meu romance de estreia. Foi o Mohamed o Latueiro. Ele era um latueiro. O latueiro é o cara que conserta panelas. Tá bem, tá bem. Tá? Então, foi o meu romance de estreia. Foi publicado em 2009, né? E eu me sinto muito satisfeito com ele. Foi uma catarse, por assim dizer, né? Esse segundo aqui, que é o Muçulmano e a Judia, né? Já é o nome praticamente diz tudo, né? É uma história de amor entre um brasileiro palestino, filho de palestinos. Esse acontece em Curitiba. Em Curitiba, é. E esses dois já são mais nossos aqui. São mais nossos. Os dois são aqui no Rio Grande do Sul. São gaúchos. São gaúchos. O Muçulmano, tá? Que é um rapaz brasileiro, nascido no Brasil, filho de imigrantes palestinos, ele é de Canoas. A Judia é filha de judeus imigrantes também, mora em Porto Alegre, no Bonfim. No melhor lugar para morar um judeu. Bom, ambos vão, ele vai para a Palestina e ela vai para Israel, né? É a mesma coisa, só que cada um deles dá um nome diferente. Ele chama de Palestina e ela de Israel. Por serem brasileiros e gaúchos, né, se conhecem lá, né? Mas antes dessa história, tem toda a história das famílias, a saga das famílias, tanto da família judaica quanto da família muçulmana, árabe, palestina, né? E lá os descendentes se encontram. Ela como soldado de Israel e ele como estudante. Estava lá estudando. Ela foi para servir, né? Ela foi para servir Israel, para ser soldado, veja, né? Como é obrigado. Como cidadão, como judeu, como judia, no caso, né? Ela foi lá. E lá eles se conhecem e nasce. Claro que existe o conflito entre os dois. Eles ficam discutindo. Não, porque eu tenho razão, não, porque tu não tens razão. Fica a discussão, o debate, né, entre ambos sobre a questão israelo-palestina. Né? Isso eu coloco no romance. Né? Eu não vou contar o fim. Espero que não. Já o Escriba de Granada, que foi o meu último, Rodrigo, essa é uma história interessante. É um brasileiro daqui que foi-se viciado quando ele estava num colégio de padres, cresceu traumatizado, entrou para o DOPS, perseguiu a esquerda brasileira,
E ele vai em busca do pai. Ele era filho de uma dona de bordel. A gente pode falar essas coisas. Evidente. Ele era filho de uma dona de bordel que se apaixonou por um espanhol. Caleidoscópio é esse que tu montou, Gilberto? É uma soma de Sim, tudo um monte. Sim, bom, o cara era da Andaluzia. Aliás, imigrante espanhol da Andaluzia aqui é meio raro. A maioria deles vem da Galícia, né? Maioria deles, né? Por isso que a gente, lá no Rio de Janeiro, chama os espanhóis de galego, né? Que eles vêm da Galícia, né? Mas esse era da Andaluzia e conheceu essa dona de bordéis. Os dois tiveram um caso, nasceu o menino aos 7 anos é posto no colégio de padre, se viciado e cresce traumatizado, né? Aí ele vai em busca do pai, né? Procura por todas as cidades do Brasil, vai para Curitiba, vai para Porto Alegre, né? Ele tem o conflito, não sabe se ele é hétero ou é homossexual, entende? Ele não sabe ainda, então faz uma experiência homo e acaba se desapontando, tem tudo isso. É um universo riquíssimo esse, né? Não tem como E ele discutir acaba isso. indo para a Espanha. Aí começa a narrativa do escriba propriamente dito. Quem é o escriba? O escriba, veja que A loucura. Espanha que tem uma forte... O escriba é um camarada que escrevia as cartas do último sultão, ou fazia as atas de reunião e as cartas do último sultão de Granada, na época que os árabes dominavam a Andaluzia. Né? Então, em 1400 e picos, esse escriba narra a história dele, né? Quando ele começou a trabalhar para o sultão, até o último dia em que ele é expulso de Granada. Mas qual é a ligação entre os dois? Eu não vou contar. Qual é a ligação entre o brasileiro atual, no século presente, e o escriba da Idade Média? Eu não vou contar. Mas eu fico mais preocupada com o romance, como é que termina esse romance do muçulmano da judia, que claro, tu também não vai me contar. De alguma forma tu faz muita pesquisa para desenvolver toda essa linha ou ela faz parte de vivências tuas? Há coisas assim? que eu sei, mas quando tu precisa de datas e de eventos, né, exatos, então tu tem que fazer pesquisa. Te motiva a escrever um romance histórico dessa forma, assim? Sim. Que ao mesmo tempo que ele seja muito contemporâneo, ele é histórico também? Sim, claro que é. Eu narro aqui toda a vida, o testemunho do personagem, do pai do muçulmano, né? Quando ele viu as 2, 3 guerras, né? entre os árabes e israelenses, né? No Brasil eu narro, por exemplo, a morte de Getúlio, né? Eu narro o campeonato mundial de 1970, né? Que o pessoal todo festejou. Eu descrevo como é que estava Porto Alegre naquele dia, que o Brasil jogou contra a Itália e ganhou de 4-1. O Porto Alegre era um túmulo, um silêncio total, né? Todo mundo concentrado vendo, né? Então, essas coisas eu narro, todos eles. E ali no Escriba de Granada também. Ali também é um romance histórico. Mas aliás, quando tu fala do DOPS, tu deve falar dos porões também. Sim, dos porões, falo da experiência negativa, um amigo Tu chega a narrar uma sessão de tortura, por exemplo? Não, eu narro aqui, né, no Escriba de Granada, eu narro a história de um que foi torturado e ele conta para um amigo, ao ser encontrado, as torturas que ele sofreu. Inclusive o amigo pede para ele, me dá o teu telefone para mim te contar. Não vou te dar o teu telefone, porque senão o DOPS pode pegar o teu número comigo e vão atrás de ti. Veja a preocupação do cara que foi torturado. Eu não vou pegar o teu telefone. Os árabes são excelentes contadores de história, desde sempre. Né? Daí as 1001 Noites e mundo afora. Que é um exemplo, é verdade. Tu carrega contigo essa saga ou é uma coisa que simplesmente acontece? Rodrigo, eu sempre gostei de escrever. Eu sempre tive uma paixão pela língua, pelo idioma, qualquer que fosse. Eu sou um apaixonado pela Quantos idiomas tu falas? 3. O resto eu quebro galho. Falo portunhol e tal, um pouquinho de francês, por causa da minha vivência no Líbano,
né? Mas as 3 línguas que eu domino fluentemente é o português, o inglês e o árabe, né? Mas eu sempre fui apaixonado pelo elemento língua, né? Eu sempre gostei da língua árabe, sempre gostei da língua portuguesa e do inglês. Eu gosto do fascínio de descobrir coisas, né? Então, eu sempre gostei. Então, eu escrevia. Houve uma época que eu escrevi para Zero Hora. A Zero Hora tinha um suplemento, Rodrigo, que se chamava Jornal dos Sinos. E eu tinha uma coluna diária naquele suplemento que vinha para cá, para o Jornal dos Sinos. Tive a honra de ser censurado uma ocasião. Maravilha. Pode contar qual era o tema da coluna? Sim, não, eu falei exatamente dos palestinos. Aí, os palestinos... Considerando que estamos falando num jornal que de propriedade de judeus. Né? Exatamente. E o chefe da redação ficou mais judeu do que os próprios judeus. Ele era brasileiro, mais judeu do que os judeus, e censurou, botou ali receitas. Receitas de bolo, receitas. Estamos falando de que ano isso? 1968, 68. Bom, estamos falando do auge da ditadura também. Exatamente, exatamente. Mas a censura foi interna, então, não foi interna, externa não foi, e nem da cúpula do poder. Não. Só um alinhamento com a cúpula. Exatamente. Dizem os que testemunharam que o Maurício Sirotsky olhou, mas não precisava, exagerou, não precisava censurar o cara. Também. Mas aconteceu, é uma honra, como tu disse. No mínimo, uma cena importante dessa tua biografia. Me fala sobre a diferença de tu romancear e de tu narrar, contar histórias. Tu é também um analista, no teu blog tu faz análise, como tu disse, né? Sim. Tu gosta da palavra como um todo, está muito claro isso para mim. Sim. Mas o conto pequeno, ou a narrativa menor, ou esse romance, quais são as sensações diferentes que provoca em ti? O romance exige mais pesquisa, é uma história, uma saga, né? E o conto, a história curta, o conto, né? Ele é pano rápido, né? Então, tu cria uma situação... Mas por isso ele tem que ser muito certeiro também. Tem que ser muito certeiro. Eu até agora eu publiquei contos em revistas literárias, né? Algumas, né? E no meu blog também tem alguns, né? Mas assim, um livro público, assim, um livro editado por uma editora e publicado pela editora de contos, eu ainda não fiz essa experiência, né? Mas não é fácil, não é fácil. Eu admiro os contistas, né? Eu admiro o cara, por exemplo, o Henrique Schneider, eu admiro ele porque ele tem uma capacidade de síntese muito forte. Ele narra em poucas linhas, ele narra uma coisa que te surpreende e te choca, né? Eu sou muito prolixo, né? Eu gosto do longo. Como está esse quarto livro? Já está terminado, eu estou fazendo uma releitura nele, né? Para ver falhas, e enxertar alguma coisa ou tirar alguma outra. Estou fazendo uma releitura, devo terminar este fim de semana. E na segunda-feira mando os originais para a editora. Pode nos contar o título dele? Título provisório, a menos que a editora mude, porque a editora, tu sabes, ela uma vê solução boa para ti também, né? Exatamente. Não, eles analisam o livro e analisam a viabilidade de publicar, o lado comercial. Estamos falando de uma editora que é muito representativa, né? Exatamente. Primavera quanto a Companhia Editora Nacional. Exatamente. O título provisório, Rodrigo, é O Amuleto de Leila. O Amuleto de Leila. Vamos ver o que acontece. Tá bem, eu acho que tem aí bastante... Quem não conhece os 3 primeiros romances tem tempo para ler eles, então, antes de vir o quarto. Patrono na Feira do Livro de Novo Hamburgo, eleito pelo povo. É um prazer especial esse? Isso me deixou muito orgulhoso. Eu rezei para Deus para que não me desse arrogância, entende? Porque tu ser eleito pelo voto popular, né? Como patrono é um orgulho muito incrível a sensação que isso te dá,
né? Eu me constrangi até porque eu vi que tinha uma moça que é uma escritora daqui, ela escreve histórias infantis. Eu digo, puxa, essa menina poderia ter ganho também, e ela também merecia. Está falando da Simone Sauric. Não, Simone Sauric é veterinária, ela já foi nossa patronese. Já foi a patronese. Não, estou falando de uma outra menina mais jovem. Ah, né? ok. A Simone Sauric é minha amiga e ela já tinha sido patronese também, né? Isso. É. Futebol é um assunto que tu não tem gostado de falar ultimamente? Não, porque o meu time perdeu vergonhosamente lá no Paraná. Tu és coxa. Sou coxa. Curitiba, né? Eu nasci em Curitiba, então meus amigos, a maioria dos meus amigos de infância, Rodrigo, sei lá, desapareceram. Eu tenho parentes lá, né? Tenho primos, tenho 2 irmãos que moram lá, um irmão e uma irmã, né? Mas, e tenho amigos, mas alguns, né? Mas a maioria desapareceu. Aqueles colegas de escola e tal desapareceram. E a única coisa que eu ainda trago enraizada em mim é o coxa, é o Curitiba. Então, infelizmente, me fez um fiasco agora. Mas a gente no Novo Hamburgo ficou contente porque o técnico do outro clube era a gente que passou por até aqui. me gozaram, até o pessoal, os meus querido. amigos daqui, exatamente. Até o pessoal aqui, meus amigos, pois o time do Novo Hamburgo foi lá e ganhou do coxa. Porque a maioria dos jogadores... A base também era O que mais o Gilberto gosta de fazer fora do seu horário? Gosto. Fora do seu horário de trabalho na Conquest? Fora e quando não está escrevendo? Eu gosto de... Eu sou um pouco fisicamente preguiçoso, honestamente. Gosto de ler, né? Leio, né? Gosto de ver documentários, né? Adoro ver documentários. Fico navegando na internet, procurando curiosidades. Vejo as TVs árabes do Líbano, né? Como elas chegam até ti? Pela internet? Pela internet. Né? Tu entra no site delas e diz ali, vai lá. Né? Assim como tu pega um canal daqui, tu pega um canal de lá. Né? Eu vejo o Al-Manar. Al-Manar é do Líbano e é do Hezbollah. Mas tu me disse antes, não sou contra os judeus e não sou muito menos me fugiu a nomenclatura, sionista. Não, eu antissemita. Não sou antissemita. Oh, meu Deus. Não sou antissemita, porque os a árabes origem... também são semitas, entende? Quando alguém te acusa, não, mas você fala mal dos judeus, tu é antissemita. Mas eu não sou antissemita, porque eu sou semita. Os árabes também são. Antisionista. Né? Pela Bíblia, né? Filhos de Sem, né? Um dos filhos de Noé. Né? É isso aí. E aí nos encontramos todos nós pela Bíblia nesse ponto. Exatamente. Um grande prazer conversar contigo. Foi uma honra para mim. Eu que digo. Muito obrigado. Espero repetir esses encontros mais vezes. Hoje, numa conversa de peso com o escritor, o professor, empresário, empreendedor, Gilberto Feres Abrão. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade de Televisão.